Está começando Na Montanha, o seu podcast. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo e ouvindo a gente. Eu sou Ailton Zulu, esse é o Na Montanha, o seu podcast semanal. Olha, bem cansado, olha, sem cabelo, perdi os cabelos, cheio de olheira, caprichei na maquiagem, mas eu não ia passar esse perrengue hoje sozinho, né, pós La Mission. E eu queria gravar, trazer ali os dados de 2025. E aí, né? Quem tem amigo tem tudo. Mandei mensagem logo cedo e nesse caso eu esperava um não numa sequência enorme. Mas eu queria muito que ele tivesse presente, porque a La Mission, ela começa com ele, né? Aqui no Brasil. Então, hoje, se a gente, em 2025, tem esse show de evento que nós presenciamos ali em Passa Quatro, Minas Gerais, essa pessoa que está aqui hoje, ela tem uma participação muito grande, né? Então a gente tem muito a agradecer. É a quarta vez desse meu convidado aqui no podcast Na Montanha, lembrando que foi o primeiro treinador a participar lá no episódio 4 e 5 do Na Montanha. Nós já passamos do episódio 160 e ele está aqui novamente, super descansado, inteiro. Seja bem-vindo, Sidney Togumi. Obrigado, Zulu, obrigado. É super inteiro não, né? Eu acho que eu estou no modo 50%, mas eu acho que porque a gente quer conversar aqui, eu acho que é bom estar só 50% recuperado, porque a gente vai estar com as memórias bem recentes ainda aqui, né, na cabeça. Então, eu acho que vai ser bem super positivo. A voz aqui, a galera aí da técnica, acho que vai ter um trabalho para trabalhar aí na minha voz, mas vamos que vamos. Que é um fator importante, né, Togumi? Você ficou ali algumas horinhas fazendo uso da voz mas por muitos atletas, muitas chegadas, e isso acaba exigindo demais, né? Além do físico e mental. E eu falo que eu sou um profissional que faz locução, um profissional de qualquer coisa que vou lá e faço locução. Eu não sou um locutor profissional como a Fabi Ferreira, que se eu tivesse ali um pouquinho, 5%, 10% da Fabi ali, acho que minha voz estaria muito melhor. Mas a gente usa bastante, né? A ideia nossa ali na locução, além de receber os atletas na chegada, ou da gente tentar, né, motivar os atletas na largada, mas é interagir com todo mundo. Então a voz ali, desde quarta-feira, na abertura, né, oficial do evento, que foi ali às 14h, se não me engano, até sábado à noite às 20h, quando eu encerrei o evento lá na arena de chegada, 100% usando da voz ali. Caramba. Togumi, vamos começar com uma pergunta bem fácil, né? A mais fácil que a gente poderia ter aqui hoje. Resume a La Mission 2025 pra gente. Grandiosa. Foi uma missão grandiosa. Agora consigo, eu particularmente, né? Eu, Togumi aqui, pessoal física falando. A gente... Ali na organização, eu cheguei domingo, né, no domingo anterior à prova, lá em Passa Quatro, já havia uma galera antes já lá trabalhando, produzindo, mas foi grandioso, né, em todos os sentidos, de produção, de execução, de participação. Quando eu digo participação, né, das pessoas que estiveram por lá, olha, eu já fiz algumas provas fora. Acho que hoje o La Mission esse ano acho que ele subiu 1 ou 2 degraus ali na sua excelência ali de execução de uma prova de montanha aqui no Brasil. Togumi, você já correu o mundo afora, né? E hoje, conversando com algumas pessoas, eu corri aqui no Chile, Argentina, Paraguai, né? Na América do Sul somente, nunca tive na Europa, Estados Unidos, né? E eu fiz uma afirmação, posso estar equivocado, mas eu afirmei que eu acredito que no mundo um evento igual esse da La Mission talvez seja muito difícil encontrar, né? É que a gente tem públicos diferentes, né, Zulu? Eu acho que sim. Aqui no Brasil a gente tem por exemplo, tem provas
de BioTMB, que o pórtico de chegada é um pórtico simples no meio de uma área verde, e enfim, e a prova é super cheia, as pessoas elogiam. E aqui, cada região, eu acho que tem sua característica, né? Ter o seu público, a exigência do público local. E aqui no Brasil, a gente busca, né, ter toda uma infraestrutura. O corredor de montanha hoje, no Brasil, ele busca percurso, né? E ele busca também hoje toda a estrutura hoje que o La Mission Brasil conseguiu oferecer. O tamanho da Expo, o tamanho da praça de alimentação, né? Quem foi o ano passado e retornou esse ano, foi muito perceptivo essa, não só de tamanho físico, mas de qualidade de entrega dentro da Expo, dentro da praça de alimentação. Muito parece que é pequeno, né? Mas se você reparar o nosso corredor final ali, a reta de chegada, né, todos os detalhes, a gente tinha um corredor de flores um pouco menor, a gente estendeu e as pessoas repararam nisso, né? Então, vou falar do público Brasil, né, do nosso público que exige isso, gosta disso. Olha, das provas que eu já passei, em detalhes, assim, os detalhes e as nuances entregues aqui no Brasil, realmente acho que você tem razão. Das provas que eu já corri, tá ok, não posso falar das que não, a gente está ali no pau a pau. Muito bacana. Togumi, esse ano de 2025, 5.316 atletas, isso falando só de 7, 15, 25, 35, 55, 80 e 110. Sem falar no Infanto Juvenil, que você fez a largada, e também na Corrida das Crianças, né? Fabi chegando aqui com pão de queijo pra gente, para lembrar de Minas, né, Togumi? Ah, sim. Aí Obrigado, sim. Fabi. Lembrar de Minas aqui, porque a gente já tá com saudade de Minas Gerais, né? Pãozinho de queijinho. Um pão de queijo aí. E então, Togumi, 5.316 e mais a corrida infantil e a Infanto Juvenil. Tivemos um crescimento enorme comparado com 2024. 2024, aproximadamente 4.250 atletas só nas provas, desconsiderando a prova infantil. É um número crescente, importante. E já para outra coisa que você falou, o ano passado eu achei tudo muito cheio, né? Pouco espaço, não conseguimos. Eu conversei com você até o ano passado, e esse ano a gente teve a percepção que não estava tão cheio. Pois é. Durante a semana, assim, o meu entendimento era, né, que nos primeiros 2 dias ali, a Expo e a praça de alimentação seria o point, né, da galera que estaria lá em Passa Quatro, e que de sexta para sábado tudo subiria ali para nossa área, para nossa arena de chegada do La Mission, e que talvez ali a Expo e a praça de alimentação ficassem um pouco mais vazias. Mas não, é que tinha tanta gente em Passa Quatro. A gente esperava, eu não sei os números, se a gente já tem esse número, afinal a gente está numa segunda-feira já após La Mission. Chegamos ontem em São Paulo, mas esperávamos algo em torno de 13 mil pessoas, 14 mil pessoas, dobrando a população da cidade de Passa Quatro. Então, tinha tanta gente ainda para chegar, então tinha os amigos na arena de chegada para receber, né, os missioneiros, e então os que já tinham terminado e estavam com seus amigos lá na praça de alimentação. No próprio sábado, num momento ali, eu tive que ir até a Expo no meio do dia, e eu pensei que eu encontraria ela um pouco mais tranquila. Não, estava lotada a praça de alimentação. Então, ficou assim, né? No começo ali, na quinta-feira e na sexta de manhã, parecia que estava um pouco mais vazio, mas é porque a gente tinha mais espaço, né? A gente tinha mais ambientes para as pessoas desfrutarem ali do evento. Então, deu uma espalhada, mas de sexta à tarde para sábado, aí tudo ficou super, super cheio. Mas fluiu bem, né, Togumi, em relação aos restaurantes? Sim, né? sim, sim. Eu acredito que eu pelo menos consegui almoçar, consegui caminhar ali. Isso foi bem interessante, mesmo com essa quantidade de pessoas.
E o Paulinho Lamy falou para mim o seguinte, né? Não é só o pessoal de Passa Quatro, as outras cidades acabam vindo para o Passa Quatro porque virou um evento, né? E elas querem assistir. Então, além dos atletas, além da esposa, do marido, dos filhos, tem pessoas de outras cidades que vêm ver o evento La Mission. Vira uma atividade de lazer, né? Para a população das cidades ali próximas a Passa Quatro. E mostra um pouco a importância, né? A importância da praça de alimentação, de como ela foi executada esse ano. Porque se não houvesse essa praça de alimentação, aí eu imagino que nós teríamos um problema na questão das pessoas se alimentarem, de restaurantes, porque por mais que Passa Quatro, nesses anos todos, já se desenvolveu bastante, né, mas para uma quantidade de pessoas no mesmo final de semana, como foi no La Mission Brasil, seria insuficiente, né? Então, aparentemente, assim, pelo menos no meu feedback ali na arena, conversando com as pessoas, interagindo com elas durante toda a locução, acho que ocorreu tudo bem. Togumi, eu tenho números aqui extraoficiais. Ainda há necessidade da validação da organização no próprio site da La Mission, né? Então, esses dados são extraoficiais e extraoficial, né? E também é o seguinte, no masculino nós tivemos 3.094 atletas com 2.551 concluintes. Total de 543, um percentual de 82,4% e um percentual de 17,6% desistência em 2025. No feminino, 2.222 mulheres, 1.983 concluíram, com 239, percentual de conclusão 89,3% e o percentual de desistência 10,7%. A gente tem um aumento de mulheres comparado a 2024, mas tem alguns números bem interessantes. Agora eu quero saber do treinador Togumi, né? Eu vou citar aqui um exemplo. Em 2024, o 55 no masculino, ele teve 44% de desistência, comparado com 2025, 15%. No feminino, foi o maior número de desistência em 2024, 46%, e esse ano 16,4%. Isso aconteceu em todas as distâncias. A gente pode atribuir aquela temperatura de 2024, atípica ali na Serra Fina, horário de largada, porque a gente tem, né, um índice de conclusão de 85,3% no geral entre masculino e feminino, só 14,7% em desistência. Vamos lá. Eu acho que a gente pode analisar de algumas formas, né? Primeiro, nos primeiros números, comparando masculino e feminino, geral, todas as instâncias, teoricamente as mulheres estão treinando melhor que os homens, né? Tem essa pergunta aí. Em percentual, a gente tem um percentual maior de concluintes no feminino do que no masculino. Principalmente em longa distância. Então, aí é que tá. Né? Mas isso, para mim, isso não é anormal. Né? A gente já discutiu, acho que na outra edição, as mulheres têm o poder de suportar a dor muito mais do que o homem. A mulher sabe como lidar melhor com as situações mais difíceis. E a mulher, quando ela entra num projeto, independente da distância do La Mission, ela vai já com uma... Ela não vai no mais ou menos. Mulher não vai no mais ou menos. Ela pode não terminar, mas ela entrou com muita certeza de uma grande chance dela terminar. Né? O homem não. O homem é um cara que vai assim, acho que dá, eu vou. Né? E isso aumenta a chance dele não conseguir. Então, eu acho que tem esse ponto. Nas distâncias, a gente tem talvez a gente tenha que ver por distância, né? por cada prova. Porque se a gente for pensar no masculino e feminino, ou melhor, concluintes gerais, né? Como a gente entrou, tem uma prova de 7, e o número cresceu muito no 7K, no 15K e nos 25K, provavelmente a gente pode ter um percentual muito maior, porque a gente tem mais concluintes pelo número maior de pessoas. Enfim, então, e são provas onde a gente tem teoricamente, eu não vi os números mesmo, a gente tem probabilidade menor de DNF. Né? Mas tem um outro ponto também, né, Zulu? A gente estava na 10ª edição do La Mission Brasil.
Não só nós treinadores, a gente tem aprendido cada vez mais, né? A gente também deve evoluir como profissional na hora da prescrição e principalmente não só prescrição de treino, mas de orientação do que o nosso aluno, o nosso atleta vai enfrentar lá na Serra Fina. Então, eu acho que isso também evoluiu com o tempo e isso colabora muito no aumento de percentual de finishers na prova, né? Mais gente, sim, mas acho que nós como profissionais, eu imagino que nós estamos mais capacitados. Se a gente for pegar, não vamos tão lá no início, vou voltar 5 anos, né? Ou vamos na edição antes da pandemia, né? Porque a gente teve esse ato da pandemia. Quando os treinadores já faziam camp na Serra Fina pensando no pré-La Mission. Hoje, em junho e julho, todo final de semana tinha alguma assessoria treinando por lá, né? Então, a questão do La Mission, eu vou sair só um pouquinho, mas eu acho que tem tudo a ver. A questão do La Mission não é só o dia do evento, para Passa Quatro. O La Mission colabora com a cidade de Passa Quatro durante o ano todo, porque a partir de hoje, dia 6 de novembro, abre as inscrições, né? Então, tem gente já planejando que vai o ano que vem. Beleza. Depois ele vai se inscrever. Conseguiu se inscrever. Ele já está com foco pensando em 2026. Muitas equipes, muitas assessorias, você fez com a Zé, eu fiz com a FIT, vários treinadores. Todo final de semana, praticamente de maio a junho, julho e agosto não tanto, porque já está próximo da prova, tinha assessorias treinando lá, fazendo camps em Passa Quatro, fazendo camps na Serra Fina, fazendo camps no Pico Casa de Pedra. Então, isso é uma evolução de todos, né? De nós profissionais, como treinadores e prestadores de serviço, e aí essa evolução de execução e de entrega do nosso trabalho, eu acho que colaborou muito, né? Porque mais gente já chega na Serra Fina conhecendo Serra Fina. E aí aumenta a chance de a gente aumenta aí a probabilidade de finishers na prova. Muito bom. Togumi, já que você falou, eu vou passar os números aqui. Para quem está assistindo a gente, esses números estão na tela, né? Então, o 7K, no masculino, 326 homens largaram e 278 concluíram. 85,3% de concluintes e 48 desistiram, 14,7%. No feminino, 603 mulheres largaram, 502 concluíram, 88,2%, 71 desistiram e 11,8% é o percentual de DNF no 7km. Então, você falou sobre a distância, começando com o 7K, onde a gente tem um número, os números eles estão muito parecidos, né? No geral, assim, ele acaba não tendo uma discrepância como em 2024, né? E é o dobro de mulheres, é isso? É isso, 603 contra mulheres. 326. Caramba, incrível isso. É muito incrível e elas têm um percentual de desistência menor do que nos homens. Nos 15K, Togumi, 611 homens largaram, 530 concluíram, 86,8%, 13,2% de desistência. No feminino, um número maior de mulheres também, 662 mulheres largaram, 601 concluíram. Olha o índice, 90,8% de conclusão. Apenas 9,2% de desistência. Isso no 15K é uma prova que é dura. Dura, é 15K com 1000, mas é duro. Bom, quem não viu, olha lá no canal do La Mission, lá no YouTube. Zulu que participou lá do streaming em alguns momentos. As imagens estão todas lá gravadas e aí você vai ficar até mais fácil. Acho que isso vai aumentar também o índice de finish do ano que vem, Zulu. Mas, de verdade, 15K é duro já. Nos 25 km, Togumi, no masculino, 561 homens largaram, 457 concluíram, 81,5%, né? 104 desistiram, então teve 18,5% de desistência. No feminino,
445 mulheres largaram, 404 concluíram. Olha que interessante, 90,8% de conclusão, apenas 9,2%. Os homens tiveram 18,5%, as mulheres 9,2%. O negócio começou a subir, Togumi. Os homens começaram a ficar pelo seu caminho. Pois é. Apesar de a gente ter um número maior de inscritos, um número maior de inscritos no masculino, o percentual de desistência é maior também, né? E nos 35 km, 665 homens largaram, 577 concluíram, 86,8%, 88 desistência, 13,2%. No feminino, 291 mulheres largaram, 264 concluíram, 90,7%, Togumi. O número de desistência, 9,3%. Né? Igual dos 15. Igual dos 15. Então, começou a subir, começou o percentual masculino ter maior desistência. Vamos para os 55 km. 426 homens largaram, 362 concluíram, 85%, né, de concluintes, 64% de desistência no masculino, 15%. Agora aqui, no 55, nós tivemos 128 mulheres na largada, 107 concluíram, 83,6%, 21 mulheres desistiram, 16,4%. Ela tem um percentual um pouquinho maior do que os homens no 55 esse ano. É interessante, cara. Eu não vi os números, eu tô ouvindo aqui contigo agora, né? No 55, já muda muito a cena, né? Do 35 para o 55. 4 mil de positivo. 4 mil de positivo, lugar bem mais inóspito, exige um pouco mais de confiança do atleta e da atleta de entrar ali, né? De cruzar o riozinho ali na Taca do Lobo e começar a subir o capim amarelo. Exige um nível de autonomia muito grande, um nível de confiança muito maior do que no 35. Pelo período que vai ficar num ambiente exposto, num período que vai entrar numa área de prova onde que qualquer necessidade de resgate ou de atendimento fica muito mais complicado. É interessante, porque assim, até aí o meu comentário que eu acho que ainda é válido, né? Quando o mental começa a ser mais importante, as mulheres teoricamente ainda conseguem manter um pouquinho consegue manter vantagem sobre os homens, sobre o masculino. A gente precisa depois entender um pouquinho da razão de desistências, né? Um scout das razões das desistências de cada sexo para a gente apurar. Mas também não foge muito do que vem comportando até agora. Mas você tem razão, né? Quando a gente olha para os 80K, 270 homens largaram, 207 concluíram, 76,7% de concluintes, 63 homens desistiram, 23,3% desistência. No feminino, 57 mulheres largaram, 46 concluíram, 80,7%. 11 desistiram, 19,3%. Já vou emendar no 110, que isso é muito interessante, Togumi. 235 homens largaram, 140 concluíram. 59,6% de conclusão no masculino, com 95% desistência, 40,4% de desistência. Olha o feminino, Togumi. 36 mulheres largaram no 110, 29 concluíram. 80,6% de conclusão, com 7% de desistência, 19,4%. Né? Lembrando que esses números extraoficial ainda há necessidade de validação da organização da prova. Eu acho que calha tudo o que a gente comentou agora, Zulu. As mulheres, quando entram porque sabem que conseguem fazer. Eu acho que é um pouco... Por isso que temos bem menos mulheres, né? Se a gente comparar o percentual de sexo por distância, né? Quando a gente chega ali no 110, tem bem menos mulheres do que homens. Acho que mulheres aí bateu próximo de 8%, né? 10%. Mas as que entram têm uma confiança de que pode terminar muito maior, né, do que os demais. Porque do 110... para quem não sabe, quem me viu ali, eu estava na arena com rádio, né? Eu estava com um fone aqui no ouvido.
Eu tinha 2 rádios. Um rádio era para nós da arena, só para a gente se comunicar. Tá faltando água, eu tinha que usar um rádio. O outro rádio, eu escutava, era o percurso. Tudo que estava acontecendo em todos os percursos, eu conseguia escutar. E na largada do 110, eu não sei quais a quantidade por sexo, mas nós já tivemos ali, da largada do 110, para chegar na Toca do Lobo, houve mais de 30 desistências antes de chegar da Toca do Lobo, né? Então, assim, é uma prova que exige... Largou à noite, tem esse ponto, estava muito frio, né? Tava muito frio e exige uma confiança muito grande dos participantes, parece que é brincadeira, mas não é, de você cruzar ali aquela pontezinha de pedras para cruzar a Toca do Lobo e subir para a Serra Fina, por tudo que a Serra Fina representa em questão de natureza. Então, os homens, eles tendem a... Vamos aí, Zulu? Acho que dá. Vamos se inscrever ano que vem? Vamos. Vamos treinar? Vamos. A gente dá um jeito, né? A mulher não vai nessa onda do vamos dar um jeito. Se ela acha que não dá, ela não vai se inscrever. Ela vai se inscrever no 80, ela vai se inscrever no 50. Quando ela se sente capaz, e nós somos treinadores disso, às vezes nós acreditamos que uma atleta é capaz de terminar, de ser finisher, e ela não se inscreve. Quando ela tem essa percepção dela mesma, que ela pode, ela pergunta para nós, né? Fala assim, e aí, Zulu, você acha que dá para a gente fazer o 110 o ano que vem? Então, para ela já está se sentindo forte de se inscrever e ela quer uma validação nossa, né? Se a gente, e aí tem a nossa responsabilidade. Se a gente fala que não, ela acredita na gente, né? E se a gente falar que sim, aí ela vai se preparar com tudo que for possível para terminar a prova. Então, é disso. Comportamento, de confiança, de executar um projeto. E a outra é capacidade mesmo da mulher de ser resistente à dor, de ser resistente a situações complicadas, de ser resiliente, de tocar para frente. A gente não, né? A gente vai com tudo, mas também quando não dá, você explode, você entrega tudo e chega, não quero mais. É verdade, isso que eu vou compartilhar isso com nossos ouvintes, quem está assistindo lá. Eu tinha ali um aluno no 110 km que treinou, já tinha feito os 80 muito bem em 2023. O ano passado fez os 35 e esse ano foi para os 110, muito bem treinado. E a todo momento eu lembro de uma frase sua num episódio que você fala sobre o balde cheio. Como que o balde transborda. E o dele transbordou antes da Toca do Lobo, né? Então, quando a gente olha o parâmetro e você fala assim, como assim você, KM15, para quem estava treinado, é a questão de transbordar o balde. E aí a gente conversando, né? Ele falou que sentia uma dor no pé, que ele nunca tinha sentido e tal, e começamos a conversar. Eu falei, eu vou compartilhar isso com outras pessoas para que não venha cometer os mesmos equívocos, né? Ele falou que largou à noite, estava muito frio, e ele resolveu sair com 2 meias. Ele nunca treinou com 2 meias. E aí eu senti um desconforto no pé, é óbvio, né? Aumentou o perímetro ali. E ali ele falou que começou a sentir muita dor, mas ele estava muito preocupado com o frio. Então ele pensou só em aquecer o pé. Um equívoco que acabou sendo fatal, né? E eu lembro também de você falar que não se toma decisão na bad. Né? Você, quando estava ali no Thor, você em vários momentos sentou, ligou para a Fabi, ligou para a doutora Vânia, né? E eu falei para ele, esse é um momento de sentar porque você tem tempo e tomar decisão. Mas o medo de encarar a Serra Fina fez com que ele ficasse ali porque ele achou que seria muito mais fácil o resgate, né, do que adentrar a Serra Fina. E essa decisão é muito complicada, né, Zulu? Porque você chega um momento, às vezes nessas horas eu acho que é melhor a gente não ter conhecimento de nada, você se enganar sem saber que você está se enganando e acreditar isso pro resto da vida, porque você fica pensando assim, será que eu estou fazendo corpo mole? Ou será que eu estou arriscando demais? E não tem como a gente saber, né?
Um homem, um atleta e uma atleta dos nossos melhores, eu tive a oportunidade de conversar ali nos dias anteriores, chegarem em Passa Quatro com situações de semana super complicadas, complicadas de vida mesmo. Né? Putz, quase que eu não vim, quase que não sei o quê, parecia que não era para vir e tal, não sei o quê. E foram super bem, fizeram as suas provas e entregaram. Agora você fala assim, e aí, puta, Tugumi, olha, o Tugumi, eu não sei. Eu falei, vem, vai se divertir, né? É diversão séria para essa galera que anda na frente. Muito séria, muito séria. Mas é diversão ainda, diversão. É válvula de escape. Ninguém ainda está vivendo 100% do trail, né? Então, e conseguiram levar bem. Mas é uma coisa que a gente só consegue resolver na hora. É uma coisa que a gente só consegue entender na hora. Não adianta falar assim, né, tem 3 botões aqui, a gente escolhe, eu vou no módulo tal, eu vou no módulo 2. Não é. Você vai entendendo qual é o módulo que você está, enquanto a coisa está acontecendo. Se você consegue modular, e até foi a dica que eu dei para alguns na largada, lá na cerimônia de largada, no momento da bad, não é o momento de pensar, é o momento de não pensar em nada. É tentar não pensar em nada e simplesmente executar. Vai para frente, dá um passo para frente, dá um passo para frente, vai comendo, vai bebendo, porque isso vai passar. Né? Agora, se você entrar na brincadeira dos pensamentos, Zulu, eu consigo justificar para parar e consigo justificar para seguir. E aí, como é que a gente decide? É o momento de não decidir nada, é o momento só de executar. Executar 3 coisas que eu brinco. Se a gente até fiz um post outro dia, 3 coisas que você precisa fazer para terminar a sua prova: comer, beber e andar. Come, bebe e anda. Repete isso até o final. E ok, porque às vezes a gente fica pensando demais. E aí a gente justifica, eu justifico qualquer coisa. Cara, eu acho que eu tô exagerando e minha lesão pode ficar pior. É um motivo para eu parar. Ou eu posso tomar a atitude de caminhar um pouco mais devagar, que pode ser que eu termine. E justifica de eu continuar. É difícil, né? Mas o balde é um só. E a questão mental, né? O que eu percebo é que, conversando com esse aluno, ele falou assim, cara, eu saí de férias porque eu tinha o grande objetivo de fazer o 110, mas eu saí de férias e continuei trabalhando porque a demanda era muito grande, muita pressão, e isso exigiu e esgotou o meu mental. Então, quando eu cheguei na prova, eu não consegui desvencilhar dos problemas e isso acabou me afetando fisicamente, né? Porque a gente percebe, Tugumi, que nesse caso não é mais a parte física. Não. É o mental que vai fazer você paralisar. A gente cansa de sofrer. Só que aí o balde está cheio, né? E olha a coisa que ela é antagônica, né? Ele foi fazer o 110 para esvaziar o balde. Só que quando a gente vai fazer o 110 para esvaziar o balde, a gente precisa encher ele um pouquinho. A gente precisa, porque o sofrimento faz a gente encher o balde também. Custa da nossa mente estar no La Mission ou qualquer outra prova qualquer grande desafio. E aí a gente precisa encher um pouco o balde para no final ele terminar bem mais vazio. Só que a demanda de trabalho, a demanda de família cai nesse mesmo balde. Se chega lá muito cheio, o primeiro, o segundo sofrimento a gente leva e o terceiro já começa a sair pelo ladrão, só que aí o quarto, o ladrão já não dá mais conta e começa a transbordar e a gente acaba desistindo. Mas é isso, né? Não é só correr, que o Paulinho sempre diz, né? Mas o que a gente pode dizer para essa turma, Zulu, a prova vai estar lá o ano que vem, né? Você não precisa ser finisher para estar no La Mission no próximo ano. Não é pré-requisito, muito pelo contrário. Então, ou quem é DNF não pode se inscrever. Esquece, o projeto continua. Esse ano não deu, o ano que vem a prova estará lá e você pode se inscrever e se desafiar de novo. E a grande vantagem de tudo que eu digo, Zulu, é o seguinte: vamos correr o 110 no ano que vem. A gente treinou direitinho. Só que aí a gente não concluiu, né? A gente, por alguma razão, fomos DNF. O que a gente treinou, a gente não perdeu. A gente continua com tudo que a gente treinou. Então você não volta lá atrás. Você não vai voltar em quando você decidiu a treinar pela Mission. Não.
Você para onde você terminou. Acabou. Seria muita sacanagem, né? Se você é finisher, você fica. Se você é DNF, você perde tudo que você treinou. Mas não é assim. O lado bom é que não é assim. O que você treinou, você continua com tudo aquilo. É só dar sequência e fazer os ajustes para o próximo ano. E, na verdade, nem para o próximo ano. Ele já fez a inscrição da UTMB 108 daqui a um mês. Então, pronto. Para você ver como que o físico tá, né? Ele sabe que tá ok. pronto. É isso. Né? Não teve desgaste do 110 do La Mission. Tem o condicionamento que ele ganhou até então. Bora lá, daqui 3 semanas se desafiar de novo. A jornada, né? Bora. Togumi, um número interessante da La Mission 2025 é que 60% pela primeira vez dos corredores na La Mission. Esse foi um número assim que eu perguntei para Paulo Lamin depois de saber os números da Indomit. A Indomit tinha 64 ou 68, não lembro, mas era um número alto, acho que 68% pela primeira vez. E aí eu pensei, eu acho que a turma que teve o ano passado não curtiu e por isso não voltou. E aí eu perguntei para o Paulo Lamin, quanto que tem esse ano de novos, né? Ele falou 60%. É um número alto, né? O trail crescendo, mas o interessante é que a gente tem quase 86% de concluintes. Então, isso demonstra que, por mais que seja a primeira vez de 60%, o percentual de conclusão ele foi altíssimo, né? É incrível esse número, eu também não sabia. Eu sabia de o percentual de novos inscritos, que é interessante. A galera tá mais rápida aí na hora que abre as inscrições, né? Para garantir cada um o seu. A galera que já fez La Mission tá um pouco mais lento nessa questão. Precisa treinar mais ali na hora de clicar no link e se inscrever. Mas é interessante esses dados. Mas eu acho que cai de novo nisso, Zulu. A gente vai cair naquela questão de que nós, treinadores, estamos melhor preparados. Né? Quantos treinadores não conheciam Serrafina, agora já conhecem Serrafina? Mais gente treinando na Serrafina, a possibilidade... Lógico, né? Quem está um pouco mais afastado ali da Serrafina, quem está em outros estados, é uma questão um pouco mais complicada, por questão de logística, de viagem, mas é muito visível que a quantidade de equipes, a quantidade de pessoas, mesmo as pessoas que treinam sozinhas, estão treinando na Serrafina pensando no La Mission. Então, o que eu vejo que é muito nessa questão. Né? A preparação está muito melhor planejada e até as pessoas estão entendendo que para ser finisher do La Mission, você precisa se dedicar. Você vai ter que fazer um investimento maior de tempo, investimento maior, até financeiro, se tiver que viajar para a Serrafina para treinar 1 ou 2 vezes. Eu tenho aluno que foi para a Serrafina 3 vezes para poder treinar por lá. Então, parece... Se a gente falasse disso alguns anos atrás, eu ia falar que era um número que era um pouco difícil de entender, né? Quase que antagônicos, mas com essa questão dessa evolução e de conhecimento das pessoas com relação à Serrafina, hoje eu não vejo tão complicado assim. Mas só pegando os números de novo, o percentual de mulheres em cima do percentual de homens é nas distâncias menores. Eu acho que vai ser muito legal a gente acompanhar isso nos próximos anos. As mulheres do 25 subirem para o 35 e a partir do ano que vem a gente vê qual é o percentual de mulheres no 55 para o 80. Porque teoricamente essas mulheres do 35 devem migrar para o 55, a do 55 para o 80 e assim por diante. Né? Então, o processo no feminino é um pouco mais lento. Mas se a gente vier fazer um estudo longitudinal aí dessa migração nas distâncias das mulheres, eu imagino que o percentual de 55, 80 e 110, o percentual de diferença de mulheres e homens vai diminuir pouco a pouco. Com certeza, não tenha dúvida disso, né? Isso a gente sabe. Mas isso também que você falou, né, Togumi? A La Mission, ela acaba movendo, né? O Brasil inteiro. Eu já tive algumas demandas ali sobre a La Mission 2026 e eu falei, então comece a treinar agora. Se você quer ir para essa distância, né, você precisa começar agora. E esse ano nós tivemos lá 3 vezes, né? Maio, junho e julho. E o ano que vem a gente quer começar isso antes.
É isso aí, né? A gente quer começar cada vez mais cedo para justamente as pessoas terem o conhecimento do tipo de terreno, o que vai enfrentar, né? Então, um atleta que nunca fez a meia travessia, ele precisa conhecer a meia travessia, ele precisa ver aquilo, né? Ele precisa passar por esse processo. É porque é difícil de a gente, por mais que nós explicamos para as pessoas o que vai enfrentar, é difícil ela abstrair, né, na cabeça dela o que é subir o capim amarelo, o que é descer o Deus me livre, o que é contornar o Vale do Ruá, né? É muito difícil. E mesmo treinando lá, conhecendo, você não garante o sucesso ali da medalha de finisher, né? Mas você aumenta, mas você não garante. Mas enfim, o Brasil inteiro está lá, pô, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, todo mundo estava por lá. O La Mission hoje é uma experiência que todo mundo quer ter um dia, né? Hoje eu falo que eu brinco que eu faço uma analogia de que a gente está num ciclo super positivo. Por quê? E eu faço a minha analogia com o show de stand-up. A gente vai num show de stand-up, a piada pode ser muito ruim, mas como a gente está no show de stand-up, a gente já está predisposto a rir, a se divertir. No caso do La Mission, não é que a entrega é ruim, mas é que assim, a energia é muito boa, né? E essa energia vem de dentro do La Mission. Essa energia vem das pessoas que trabalham no La Mission num primeiro momento, que as pessoas vão percebendo pouco a pouco. Só que hoje as pessoas que vão participar do La Mission, elas também já chegam com essa energia. E aí, meu amigo, o negócio ganha uma proporção impressionante, gigante, né? E nós tivemos fatos durante os anos que colaborou muito com isso. Uma grande chegada do Celinho contra o Wellington, a chegada dos deficientes visuais, então, vários eventos, né? Esse ano nós tivemos a Sandra ali, que hoje ela tem a luta dela contra o câncer, que mandou um vídeo pro Paulinho, amiga da... Então, tem N questões que aconteceram no La Mission durante os anos, que fez com que ele criou essa energia. Então, as pessoas que vão alimentam mais e o negócio vai ganhando uma proporção que faz os que assistiram no streaming ou ouviram falar do La Mission, de querer estar lá no próxima edição. Teve o Eberton de Mogi das Cruzes, o amputado. Isso também. A gente entrevistou também ali no streaming. Sim. Pô, a Fabi hoje, né, minha namorada, a gente de manhã, como ele subiu o quartzito, cara. Como ele subiu o quartzito, né? São histórias que faz com que a gente fala assim, cara, levanta do sofá e vai treinar, sabe? Exatamente, é bem isso mesmo. Togumi, a gente teve ali, né, em todos esses dias, um grande evento, uma grande entrega. Eu tive uma pequena noção da quantidade de pessoas que estão por trás da La Mission. Isso é algo impressionante. Com certeza você tem uma noção muito maior, porque você chegou lá no domingo. Isso. Né? E eu vi por vídeo ali o Góes conversando com o pessoal da segurança, Poliana, todo mundo conversando com a sua equipe. Eu não tenho esse número eu não tenho, mas acredito que tenha mais de 500 pessoas envolvidas. Né? Eu também não tenho o número exato, Zulu, mas com certeza são mais de 500 empregos diretos e indiretos, mais do que 500 pessoas trabalhando ali no La Mission. E até eu quero fazer eu ia fazer um post. Eu não vou fazer o post e vai aparecer quando você publicar. Que é o seguinte. Eu escutei durante todo o final de semana, principalmente sábado, no último dia. Caramba, Togumi, você ficou aí 24 horas, que você não sei o quê, que você trabalha pra caramba, que você não sei o quê, e que você só dormiu 1h30, você e a Fabi, Bom, seguinte. Eu e a Fabi, por estarmos no microfone, nós somos as pessoas das mais expostas para quem está participando do evento. Então é o que é aparente. Nós somos o lado aparente do La Mission Brasil. Somos duas das principais pessoas que tangibiliza o La Mission para as pessoas pelo posicionamento de exposição que a gente tem. Por comunicar, por receber, por largar. Mas tem um grupo gigante por trás da gente
que dormiu menos do que nós para poder fazer a entrega e que para que eu e a Fabi pudéssemos trabalhar mais tranquilamente, né? Imagina você, eu não lembro, tem alguns números que me vêm na cabeça porque é pipocando. Imagina você produzir 60 litros, que é uma coisa só, 60 litros de sopa na Toca do Lobo. Uau. Como faz para produzir 60 litros de sopa na Toca do Lobo para a galera do 110? Né? Pensa na proporção. Pensa que no 110 você 260, nos 58, largada, né? 50, 80, quase 1.000, e nas demais distâncias praticamente 1.000, e a maior distância foi o 15K ou 25K com 1.300. Imagina tudo isso, tudo que você entregou, tudo que você viu durante a prova, vezes o número de participantes daquela distância. Levar água para Pedra na Mina, levar aquele galão de água, aquele tambor de água para o Rio Verde ali no pé do Capim Amarelo, de você levar toda a estrutura pro Nativas. Foram, se eu não me engano, 10 picapes da Mitsubishi ali com a gente para fazer a logística de tudo. Você levar os staffs para a montanha, você buscar os staffs da montanha. Gente, teve staff que subiu para a montanha na quinta-feira, às 7 horas da manhã. E retornou sábado à noite. O cara ficou lá mais de 48 horas praticamente na montanha, com barraca, se alimentando, porque ninguém... Eu tinha minha quentinha ali para eu comer, chegava uma comida, chegava um refrigerante, uma água para mim. Eu tinha aquilo ali muito fácil, né? Eu bati o rádio, se eu e a Fabi nós precisássemos, tinha uma galera que nos auxiliava, tinha água perto. Aqueles staffs de montanha estão lá com o que eles levaram lá para cima. Passaram 2 noites lá em cima, passando um frio danado, que a gente acompanhando, quem estava na cidade, a gente brincava. Se nós que estamos aqui embaixo tá frio, imagina a galera que está lá na montanha. E vou dizer para você, no rádio de sexta para sábado, da segunda noite do 110, foi agitado a montanha lá em cima, né? Porque estava muito frio. Os atletas que estão mais atrás tendem a passar mais frio e tendem a ter mais problemas. E esses staffs estão lá e não tem turno. Aqui embaixo, dependendo do departamento que eles trabalhavam, tinha turno. Os staffs de montanha não tem turno, não tem como tirar 5 pessoas e subir mais 5 pessoas por lá. Os staffs de montanha que subiram foram eles que resolveram os 2 dias de prova por lá, né? Então, além de ter uma quantidade muito grande, né, você tem a base muito forte. Por que eu falo a base, Lu? Por exemplo, a gente tem a Poliana, né, que é um dos pilares da organização na questão de arena. A gente tem a Camille, a gente tem o Góis, a gente tem vários nomes que a galera que são mais conhecidos, mas eles coordenam uma base embaixo deles que é muito grande e eles dependem de uma execução muito boa para que o trabalho deles apareça. E isso é uma coisa que, no decorrer dos anos, o Paulinho conseguiu construir e vem construindo. Uma equipe muito sólida, uma equipe que entrega, né? A gente tem a Gabi ela pouco aparece, né? Mas a Gabi é uma das responsáveis de... esqueci o nome agora. Como se fosse um almoxerifado, né? Ali a gente, próximo da arena ali, né? De logística, a gente tem a associação, que é como se fosse um galpão. Todas as águas que serão distribuídas ficam no lugar, guaranita, toda a alimentação que a doutora Ana determinava que tinha que ter, quem controlava era a Gabi. Ninguém quase conhece a Gabi. E eu encontrei com ela ontem, antes de vir embora, ali na associação. Falei, a gente foi se despedir, fui parabenizá-la pelo trabalho e tal. Ela falou, Tugumi, consegui tomar banho, né? Então, ela fica 48 horas no perrengue. Por quê? Acabou o macarrão que tem que estar lá no Mantiqueira. Ela tem que rodar um carro para levar o macarrão lá para cima. Enfim, a equipe do La Mission hoje é uma coisa que eu vou falar que evoluiu muito na entrega, cada um assumindo mais a sua responsabilidade, e eu acho que é o mais importante, Lu, cada um entendendo mais a responsabilidade. Porque a gente, para falar, todo mundo fala, Tugumi, parabéns, que não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas a minha importância
é a mesma importância do cara que tem que levar a água para onde for. O motorista tem que estar disponível para levar a água. Imagina, olha o link que é. A gente precisa ter um carro, precisa ter um motorista, precisa ter alguém que sabe que precisa daquele macarrão, alguém para levar aquele macarrão. Se essa pessoa não leva o macarrão e aquele PC específico deixa de entregar o que era para entregar, eu vou escutar o contrário. Quando eu passo ali na arena, eu vou escutar, pô, Tugumi, foi legal pra caramba a prova, mas o macarrão que faltou lá, pô, vocês falaram que iam ter. E a gente chegou num nível de entrega que um detalhe, um erro pequeno, o erro fica um pouco maior. E o mérito da entrega hoje não é minha. Não sou eu. É que eu estou mais à vista. Mas não é minha. Eu estou ali entretendo as pessoas, informando as pessoas. Eu não sou o braço executivo, eu não sou o cara de produção. Eu sou o cara de mostrar o geralzão. Mas quem está ali, ó, formiguinha, carregando 70 paquetes de água para poder só levar da associação ali, que era nosso QG, um dos nossos QGs, para a Expo, olha a mão de obra que precisa, né? Então, a equipe, essas 500, ou mais de 500 pessoas, é uma máquina que vem funcionando muito bem. Detalhes sempre tem, nunca vai ser perfeito. Sempre terão detalhes, mas eu só mostro o que a equipe do backstage, que não aparece, faz e que a galera quase ninguém conhece, né? Então, o grande mérito, eu acho que da entrega do La Mission é aquela base, cara, a galera que faz o trabalho braçal, a galera que tá ali e entrega, Zulu. Os caras gostam, os caras curtem, sentem prazer de estar ali no La Mission. Tem gente querendo trabalhar no La Mission. E a gente brinca, tá? Cuidado, né? Porque é 2 dias, 3 dias de perrengue para aqueles que vão trabalhar na hora que começa o evento. Mas tem gente que... A Poli, por exemplo, ficou quase o mês inteiro lá. Imagina montar aquela praça de alimentação. Né? Tem todo um projeto ali de execução. Então, a equipe La Mission hoje para mim... E juro que eu ia fazer esse post, né? Porque as pessoas me parabenizam muito pela entrega. Mas... por eu estar presente ali, eu estou ali. Né? Eu e a Fabi somos os mais expostos. Às vezes, durante o evento, a gente está mais exposto que o próprio Paulinho. Né? Porque nós somos as pessoas responsáveis por entreter e informar. Mas sem a execução da base, da equipe, não teria o que informar e a gente... Ia ser difícil estar ali, porque a gente ia ficar ouvindo muita crítica. Vocês são os mestres de cerimônias. Isso, né? A gente é a pessoa que está ali para, de uma certa forma, tangibilizar todo o trabalho que está sendo realizado pela equipe ali do La Mission. E a gente fica se falando e eu pensando, né? O cara do som, a importância do cara do som, da iluminação. Cada um tem uma importância, porque se falta essa pessoa, se falta isso, você já acaba criando uma situação muito negativa, né? E hoje fica muito aparente, né, Zulu? Por exemplo, o ano passado teve um momento que, como estava muito calor o ano passado, principalmente a galera dos 15K, a Fabi tocando as chegadas, o que eu fazia o ano passado? Eu ficava após a água, na entrada da área de dispersão. E aí eu percebi que a água está acabando. Eu bati o rádio no Xandão. Xandão, eu preciso de água aqui. Imagina se essa água não chega. O Xandão ele falava assim... Em 3 minutos essa água está aí. E em 3 minutos essa água chegava lá. Acabava de novo, Xandão, eu preciso de mais água. Essa água chegava lá. Então, Binho, eu preciso que aqueles carros saiam dali porque a gente vai fazer a largada de tal distância. Deixa comigo. E os carros não estavam lá. Então, é isso. Né? Depois a gente vai a gente vai fazer o debriefing, a gente faz o debriefing, ajusta o que não aconteceu como deveria acontecer e faz parte. Quanto maior o evento, nunca é 100%, mas a gente só tangibiliza toda essa produção que acontece por trás do La Mission. E pós-premiação, Togumi, aquele vídeo, né, que foi passado ali na Expo, que basicamente todo mundo chorou,
o Paulinho fala exatamente sobre isso, né? Pessoas. A importância de cada pessoa dentro da La Mission. Sem essas pessoas, aquilo não seria possível, né? Porque a gente está falando de mais de 500 pessoas trabalhando, mas cada um precisa cumprir ali a sua função para que a festa seja completa. Zulu, imagina, né, cara? Até na quarta-feira foi? Ou na quarta? Foi na quarta que a gente fez a reunião ali na escadaria, que o Paulinho sempre gosta de fazer, com todos os staffs ali que vão trabalhar. E o Major, o Góes, ele, né, explica todo o processo e tal, dá uma dinâmica, inicia a dinâmica de trabalho. E aí eu pedi a palavra e eu disse isso, né? Todos são importantes. É o que a gente está dizendo. Não é porque, aquele é coordenador, aquele é líder, aquele é o chefe, aquele é o cara... De novo, se o macarrão não tivesse no PC, o cara que leva o macarrão no PC é tão importante que o cara do som que não coloca a música na hora certa, ou o cara que liga a tomada para o pórtico acender, ou todo mundo, ou o cara que estoura lá aquele... na hora certa. Na hora certa, quando o atleta chega, né? Enfim, para a foto ficar bonita, porque aí o cara dá o clique na hora certa. Então, assim, todo mundo é importante. E agora, imagina você, e a gente comentou isso antes de abrir aqui o podcast, né? Você não consegue fazer você não consegue fazer o La Mission sozinho, né? Você é um cara que... O Paulinho é um cara que ele precisa delegar para muita gente a execução do La Mission. Porque ele sozinho, ele não consegue fazer 0,5%. E quando dá o start, tudo tem que acontecer e ele precisa confiar nessas pessoas, né? Então, ele confia no Major, que confia no segundo abaixo, que vem, e vai até na sua hierarquia. Todos são importantes. Só trabalhe-se dessa forma porque a gente precisa de uma organização de trabalho, porque senão não acontece também. Mas a importância de execução é o cara que vai só fazer, sabe, numa orquestra, o cara só vai bater uma vez ali no triângulo para finalizar a música. É tão importante quanto o cara que vai fazer o solo. Verdade. Togumi, a gente conversou ali um pouco na La Mission, né? Você é o responsável por trazer a La Mission aqui para o Brasil, junto com o Guri. E a gente falando sobre crescimento da La Mission. Mas Paulo Lamy, ele é um cara, assim, aficionado e perfeccionista. Ele sobe o sarrafo todo ano, ele investe, ele é um cara arrojado, né? Você tirou a palavra da minha boca. E eu assisti um vídeo dele, ele falando que na mente dele ele já tem as próximas 10 edições de La Mission Brasil. Nós estamos falando de 2035. Mas eu tenho certeza, Togumi, que para 2026 esse homem ele já está pensando e com certeza ele vai subir o sarrafo novamente, né? Que medo. Eu não sei, não conversei com ele ainda. O Paulinho é um cara, a palavra eu ia falar arrojado mesmo, né? Ele é um cara que gosta do projeto do La Mission, é um cara que abraçou o La Mission de uma forma indescritível, né? Quando eu conheci lá pessoalmente em 2014, na segunda edição, e ele era secretário de esportes ali no momento, resolvendo alguns dos problemas que eu tive para poder executar em 2014, e aí depois ele assumindo ali depois, e a cada ano buscando inovar cada vez mais. Esse ano a gente inovou, né, com traqueamento, inovou com streaming, enfim. Fora a dimensão que as outras partes executadas ganharam em dimensão, né? Ele é um cara que, por várias vezes, ele me consultou, a gente troca ideia, faz um brainstorm, o que você acha, o que você não acha. E eu confesso que se eu tivesse hoje ainda na organização, na frente do La Mission Brasil, talvez não estaria do tamanho que o La Mission está hoje. E isso, por isso que eu falo, hoje o La Mission é o que é, em méritos do sonho do Paulinho e da gana dele, da coragem dele de sonhar e buscar entregar o que ele sonhou.
O que vem pela frente, eu juro que eu não sei. Eu não conversei com ele de 2026, mas ele é um cara que gosta muito. Você vê... E como ele entrega tanto, e como ele gosta e sonha tanto, eu acho que ele passa isso para todo mundo que trabalha lá. A galera compra o sonho dele e vira o sonho de todo mundo. Né? Quando as pessoas entram no módulo de trabalho La Mission, né? Por exemplo, tem ali as pessoas que estão mais full time ali no trabalho, no dia a dia, mas tem umas pessoas que trabalham por um tempo. Quando entra no módulo La Mission, entra no módulo na mesma energia que o Paulinho tem com relação à La Mission. Né? Eu acho que outro detalhe que eu posso falar do Paulinho, ele é natural de Passa Quatro. O quanto ele traz Passa Quatro para dentro do La Mission Brasil. Né? Tudo que ele puder trazer da cidade, seja por pessoas, seja de lugares, seja de estrutura, ele tenta trazer da cidade para dentro do La Mission. Né? E sem contar o retorno que o La Mission traz para a própria cidade de Passa Quatro. Imagina, 14 mil pessoas, dobrar a população por quase 3 dias, consumindo, hospedando, enfim. Né? Hoje o La Mission, o tamanho que ele está, na sua dimensão de estrutura, na sua dimensão de entrega e dimensão de posicionamento dentro do treino nacional, mérito 100% do Paulinho, porque ele é o cara que sonhou. Eu trouxe porque eu sonhei ali atrás, mas hoje o que é La Mission é muito dessa energia e do sonho do Paulinho com esse projeto. Verdade. E aí a gente tem que usar a frase clássica, né? Não é só correr. Não é só correr. Ele foi muito feliz quando ele trouxe esse slogan, esse hashtag para dentro do evento. Né? Não é mesmo. Né? Não adianta ele só querer. Para ele executar, ele precisa fazer o corre. Né? E ele vem fazendo isso com muita maestria. Eu não estou falando, eu sou um grande amigo do Paulinho, eu não estou falando isso porque eu, né, tenho a oportunidade de estar por lá todos os anos, de ser uma pessoa próxima a ele, ser amigo dele. Não. Eu falo isso profissionalmente falando. Né? Como Paulinho profissional, como Paulinho empreendedor, ele é um cara muito empreendedor em todos os sentidos. Então, mais uma vez, parabéns para o Paulinho e mérito dele pelo sonho. E não só pelo sonho, né? Ele consegue transpor isso para as outras pessoas que trabalham junto com ele. Ele acaba realizando muitos sonhos, né? Pois é. A gente consegue ver a evolução de pessoas. Né? Hoje, dentro da estrutura do La Mission, né, a gente falou de equipe, eu vou trazer mais um. Eu estou lá desde o primeiro. Né? 2 anos organizando e depois dentro da estrutura como um colaborador ali dentro da estrutura do La Mission. E é muito nítido você ver nesse decorrer desses anos de pessoas que eram de mais produção, de mais mão na massa e hoje são líderes são coordenadores de área dentro do La Mission. Você vê pessoas crescendo dentro da estrutura do La Mission. Desde a base, começaram na base e vieram se desenvolvendo como profissional ali dentro do evento e eles estão crescendo dentro do evento. Então, até nisso o Paulinho está colaborando. Né? Ele acredita em algumas pessoas e quando ele acredita, ele investe. Né? Eu posso falar aqui que ele investe mesmo nessas pessoas. Traz para dentro do guarda-chuva do La Mission Brasil e tenta fazer com que essas pessoas voem cada vez mais alto. E isso é bom para todo mundo, porque profissionalmente falando, pessoalmente falando, para a própria cidade, né? Com certeza é uma referência. É verdade, não tenha dúvida, né? Muita gente, eu aqui pensando, Togumi, na quantidade de pessoas que têm a La Mission como oportunidade de um ganho aí por vários meses, porque eu vi ali pessoas vendendo saco de lixo. Olha, cara, vendendo saco de lixo na La Mission. Eu comprei lá R$12, 2 pacotes, né, de saco de lixo, outros vendendo doce, bala de coco, brigadeiro. É uma oportunidade de trabalho direta, mas indiretamente todo mundo pega a La Mission para que consiga pagar os boletos até dezembro, né?
É isso, né, Zulu? Imagina, de uma noite para o dia, chegam, eu falei, 14 mil pessoas a mais ali na cidade. E pessoas novas, mais propícias ao consumo, né? Mais propícias a estar consumindo qualquer coisa que lhe interesse ali naquele momento. Então, para a cidade de Passa Quatro, hoje o La Mission, ele traz um retorno muito grande, né? Tanto nas questões dos empregos formais, nos informais, dos empreendedores, no comércio, né, informal também, como a gente está trazendo. Hoje tá é um evento grandioso, cara, em todos os sentidos ali, não só para o treino nacional, né, mas para Passa Quatro, toda a região ali. Verdade. Togumi, vamos repassar aqui, né, o que a gente viu ali. Uma expo grandiosa, sensacional. A própria loja da La Mission com vários, desde o imã de geladeira. Pois é. Polícia, eu comprei o imã. Eu faço coleção de imãs. E a própria loja da Salomon, Houseway, né, Doblo, ali, a Omid, vários expositores, né? Sem falar na parte de alimentação que você frisou anteriormente. Eu olhava aquilo e você tinha ali dezenas de opções, né, para consumir ali mesmo. E além disso, toda a estrutura em volta da própria La Mission, né? A chegada ali, que eu fiquei na chegada, eu ficava às vezes ali de cima olhando, vendo as pessoas e se emocionando também com a sua locução, com a locução da Fabi, mas de olho naquela mesa, e aquela mesa parecia de enfeite, porque aquilo estava sempre cheio. Não acabava ali, seja o doce de leite, o queijo, as frutas, a água, o isotônico, a guaranita. E eu falava, gente, não é possível, né? E quando eu cheguei lá próximo, tinha salame, Togumi. Tinha. Não, e não era o salaminho espalhado. Ele estava todo direitinho ali na de festa tábua, de casamento. De festa de casamento. Né? Então, além de tudo isso, né, a questão da transmissão também, que deu um salto. Então, esse modelo de transmissão, nós já tivemos outras transmissões no trail, mas nesse formato, igual teve na Indomit, igual evoluiu agora na própria La Mission, muita gente acompanhando. Togumi, gente que não é da corrida, gente que hoje eu vi vários stories, né? A família acompanhando na Bahia, em Pernambuco. O meu filho estava aí, as pessoas assistindo. Isso veio para ficar também, né? Então, tem toda uma estrutura, mas existe um evento grandioso, né? Eu prevejo que em breve La Mission vai começar na segunda-feira e terminar só no domingo. Meu Deus do céu. Cara, na questão do streaming, eu acho que um dos grandes feedbacks que a gente pode assim rapidamente ver é com o hashtag Fala Missioneiro. Né? Porque se as pessoas não estivessem assistindo o streaming, a gente não teria os vídeos para poder expor ali no Falar Missioneiro. E as pessoas mandavam os vídeos, né? Elas interagiam com o streaming através do Falar Missioneiro. E para mim é o primeiro feedback que eu tenho. Se as pessoas, que eu tive para mim, na verdade, né? Se as pessoas estão enviando o vídeo, é porque as pessoas estão assistindo. E isso é muito legal. Cara, da Expo, eu acho que não só o espaço, né? Eu acho que a gente tem que... Eu sempre... O que me admira, assim, Zulu, é que as marcas, por exemplo, a gente estava ali, né? O que você falou, tinha a Dobro, tinha a Houseway, tinha a IOP, tinha a Faz Capital, tinha o Mint, a gente tinha a Estrela da Mantiqueira, Guaranita, Salomon. A galera tinha o espaço. Só que se as marcas não produzem o seu stand, ia ficar uma coisa muito pobre. Ia ser uma expo simples. E as marcas também compraram essa ideia da Expo, investiram em fazer produção de stand, fizeram stands bonitos e que isso também colabora muito com a Expo. Né? Então, isso foi muito legal. A gente tinha ali o espaço de recovery da Keep Running, enfim. Então, as marcas estão de parabéns, porque ter o espaço é uma coisa, você fazer o investimento para produzir aquele espaço que não é barato, também é importante para que o evento faça a sua entrega. Quando a gente vai lá para a praça de alimentação, a mesma coisa. Né? Eu andei ali um pouquinho ali na praça de alimentação,
Você ia ali, eu passei nos dois lados, né? Tanto o lado direito e o esquerdo, os restaurantes e marcas que ali estiveram trabalhando durante a parte de alimentação, pô, tava tudo muito bonitinho, né? Tava tudo muito limpo, tudo muito organizado, não era uma coisa de rua, né? Não era uma coisa jogada, não. Eram pessoas que trabalharam seriamente, fizeram as suas produções, seus alimentos, fizeram uma entrega bonita, né? Deixar ali bonito ali o que eles estavam vendendo, seja o hambúrguer, seja a coxinha, seja o prato. Eu comi ali um prato árabe também que tinha ali. Então, tem esse lado também de entrega das pessoas para que tudo fique super, super bonito, né? Então, cara, o ano que vem, ou daqui 10 anos, eu não sei. Mas... conhecendo o Paulinho, conhecendo ali o padrão, o Paulinho usa muito a palavra padrão La Mission, né? Se o que foi entregue, o que a gente entregou, o que o La Mission entregou agora em 2025, esse é o piso. Esse é o piso, né? Pelo menos é o que a gente tem visto durante as edições. O que entrega passa a ser o piso. Não vai entregar menos do que a gente entregou em 2025. De alguma forma, o Paulinho e a equipe, né, a gente vai ter que trabalhar de alguma forma para entregar o mínimo que a gente entregou em 2025. 2026, eu quero conversar com ele. Ô, Togumi, eu tô aqui pensando, né, nós estamos aqui em São Paulo, mas com certeza em Passa Quatro tem gente trabalhando ainda na Missão. Tem, só para vocês, a gente falou da Poli. A Poli ainda vai ficar mais uma semana lá desmontando o evento. Né, o Paulinho fez um stories agora há pouco, no meio da tarde, que conseguiu liberar a rua, né, de Passa Quatro ali, a rua principal de chegada, que é importante para a cidade, né? Importante para a cidade. E até ele fala, eu também moro aqui na cidade, eu sei o quanto é importante essa rua tá liberada. Então, tem toda... Imagina toda a estrutura que foi montada, ela precisa ser desmontada, e precisa ser entregue, precisa voltar para os seus galpões, voltar para os seus fornecedores. Então, a Poli, por exemplo, é uma que está lá e vai ficar mais uma semana lá, limpando a festa que foi realizada aí nesse último final de semana. É verdade, muita coisa acontecendo. Tem muito pós-evento ainda, né? Tem bastante coisa, bastante. Deixa eu ver que você está ali na sua sacola, viu que tem algumas coisas de La Mission. Porque, por exemplo, né, nós tivemos o apoio da Mitsubishi com os carros de apoio. Então, eu fui uma das pessoas que levou uma das picapes lá para Passa Quatro, nós retiramos aqui em Pinheiros, e levei para Passa Quatro. E aí... eu tive, é outro lado que a galera não sabe, né? Então, eu fiquei responsável de trazer umas das picapes de volta, levar, para quem não sabe, o sistema de rastreamento é um sistema de rastreamento que veio da República Tcheca, vieram 2 profissionais de lá, esses caras são especializados em rastreamento de provas de aventura, diversos tipos de evento. O Paulinho contratou esse pessoal de lá, vieram e... Então, eu tive que levá-los para Guarulhos, para eles voltarem para suas casas com os seus equipamentos, enfim. E aí, hoje, eu entreguei a picape, mandei lavar a picape, encho o tanque, porque esse é o combinado. E aí, sempre fica algum item dentro da picape. Estão aí na sacolinha para eu mandar para Passa Quatro daqui a pouco. E como foi a conversa com o pessoal da República Tcheca? Olha, ainda bem que eles falam bem inglês. O Pavel Palonque e o Ravel, e... eles falam super bem inglês, falam um pouco de espanhol também, então consegui me virar super bem, porque em alguns momentos ali no carro, eles falando a língua deles... não dá. Não consigo nem entender onde que tem o espaço da vírgula. Esse era o momento que ele estava xingando a gente. Pois é, e eu sorrindo, yes. Togumi, o papo está muito bom, daria para a gente conversar sobre muitas coisas ainda, mas vamos ter uma outra oportunidade. Nessa segunda-feira após La Mission, te tirei de casa, que eu queria falar algumas coisas sobre esses números que ainda é extraoficial, né? São números que ainda há necessidade da validação da prova, mas são números interessantes, né? A gente já sabe que dentro de uma proporção há um crescimento, sim, há um número de concluintes maior que 2024, as pessoas estão treinando mais, estão fazendo a parte nutricional direitinho, estão também
o clima acaba ajudando nessa questão, né? Então a gente sabe que são números que estarão muito próximo disso. As mulheres crescendo nas distâncias maiores, também já falamos sobre esse assunto aqui. E eu acho que basicamente é isso, né? Eu mandei uma mensagem hoje para você de manhã, antes de fazer o convite, porque até então, depois que eu falei, vou chamar ele para o podcast, quem sabe? Quase não trabalhou, né? Eu vou chamar ele, quem sabe ele aceita participar. Mas aquilo que eu falei a você, né, te dando parabéns, poucas pessoas sabem, né? Mas eu estava presente naquele camp em Campos do Jordão, que Chico Santos chega contando a história que ele estava em Portugal correndo e convidaram os brasileiros para ter uma seleção. E você ali no camp, ali dando toda a palestra, dando atividade, você acaba tomando a frente e pegando esse presente que foi a seleção brasileira, né? E então você tem muito mérito. E em relação à La Mission, poucas pessoas, assim, lógico, os mais antigos sabem que começa com Togumi, mas eu lembro de estar em casa, né? E eu acompanhava muita gente e comecei a olhar os resultados e o tempo altíssimo. E aí eu pensei, não, tem alguma coisa errada nesse lugar, porque essa pessoa eu conheço, ela não demora tudo isso para fazer essa distância. E comecei a olhar as fotos, camisetas encardidas, suja e com muita terra, e aí falaram, é La Mission, né? Togumi que organiza essa prova. E, se eu não me engano, teve 200 atletas. Uma coisa, 260 e pouco. Uma coisa assim. E tudo começa com você. E hoje, 2025, você está ali fazendo parte dessa organização, né? E então, o treino, né, deve aos atletas, mas também deve a pessoas como você, que, de certa forma, eu falo que contribui demais. Né? Eu acho que, como você fala, muita gente me para e fala, você está contribuindo para a modalidade. Eu falo, não, eu fico sentado numa cadeira ouvindo história. Então, você, desde o início desse podcast, né, desde você chegou aqui em fevereiro de 2023, porque a gente começa a gravar em 31 de janeiro, e você tem o episódio 4, 5, então, o primeiro treinador a participar do Na Montanha e essa sua quarta participação. Muito obrigado por toda a sua contribuição, sua generosidade, por ter me colocado também ali na transmissão. Não, cara. Né? E eu ia brincar com você no início, eu ia falar assim, eu conheço só Vladimir Togumi. Quantos irmãos você tem? Você deve ter irmãos gêmeos, porque você acabou estando ali em várias situações, em vários momentos, e o Bonfá falava, não é possível. Eu falava, ele colocou mais gente aí, é tudo japonês, são parecidos, com certeza tem mais Togumis aí, que não é possível, que ele está dando conta de tudo isso. Isso eu vou manter em segredo, né? Porque aí senão eu vou contar meu segredo. Não, cara, eu gosto muito do treino. Primeiro eu gosto de esporte, né? Eu gosto de esporte e o treino é uma coisa que entrou na minha vida lá em 2009 e quando eu fiz o primeiro La Mission lá na Argentina, treino mesmo, né? Então, cara, eu gosto pra caramba, eu gosto do esporte, eu vejo, pessoalmente eu gosto, ponto, né? Curto pra caramba. A galera acha que agora eu tô em outro esporte, mas eu não tô, eu continuo corredor de montanha e profissionalmente falando, a gente pode... se a gente for analisar até mais friamente, profissionalmente falando, é importante que o trail seja maior. Que o trail seja uma indústria cada vez maior. Porque aí Na Montanha vai ter um espaço maior, vai ganhar cada vez mais importância. Eu vou ter mais alunos, nós teremos mais alunos, você também é treinador, as marcas venderão mais. Então, eu quero ver o trail maior, né? Se eu vou ter um benefício lá na frente, sim, se ele for maior, com certeza eu terei, né? Então, e todos terão. Eu tenho uma frase, cara, que eu ouvi, a primeira vez que eu ouvi foi do Sinoca, que eu não vejo ele há um tempo, que ele falou assim, se eu trabalhar sozinho e você trabalhar sozinho, de algum jeito a gente consegue crescer, né? Seja na Z, seja Na Montanha, se eu na MapFit, se eu quiser, de alguma forma, eu consigo crescer. Mas se a gente conseguir trabalhar para que com o nosso nicho de trabalho fique maior, todo mundo vai ganhar. E vai ganhar mais, né? Então, assim, eu tenho isso para mim. Desde hoje, eu tenho um ponto de vista, por exemplo,
na questão ali, né, de campeonato mundial e tal, hoje é um foco que eu gosto, eu curto pra caramba, eu gosto do competitivo. Eu vejo a galera ali disputando, eu gosto de ver, eu gosto de encontrar os meninos e as meninas ali que estão ali nesse viés do lado mais competitivo. Mas para mim hoje o foco principal que a gente poderia dar uma atenção maior é na base. Na base eu digo de como a gente faz com que mais jovens chegam no trail. E eu acho que a gente não está olhando não está olhando para isso, porque daqui a pouco os nossos melhores... Tudo bem, a gente tem uma nova geração chegando, mas e depois desse? A gente vai ficar sempre com um pouquinho, né? O que a gente quer, o que o trail quer, eu também quero. Só que a gente precisa... Eu tô pessoalmente falando. Só que a gente precisa pensar um pouco mais na base. Então, tudo que eu fiz, eu faço porque eu gosto primeiro. Eu tenho esse luxo de poder fazer o que eu gosto e trabalhar com o que eu gosto, assim. Então, seja no La Mission, seja quando eu estive ali na CBAT, claro, eu gosto de vir aqui conversar, de trocar ideia. No ITRA. Eu gosto de estar lá na ITRA. No que eu puder fazer, eu vou fazer. Né? Então, eu gosto, cara, eu tô de bem comigo. É isso aí. Obrigado por mais essa oportunidade de bater esse papo. Sempre eu falo que o tempo voa, né? Voa, Zulu. E vou aproveitar, cara, assim, a galera não sabe, né? Ali no streaming sempre foi uma correria danada e te puxei ali, até não te mandei mensagem, porque para mim já estava certo, porque já era meu backup ali, porque tinha muitas coisas para fazer, e você, quando eu falei, Zulu, pô, fica ali, me ajuda ali, né? E você não titubeou duas vezes em estar ali auxiliando a gente ali no streaming, super cedo, né? Abrindo mão de umas coisas do seu lado até profissional, para estar ali no streaming, colaborando ali com a La Mission. Você é um cara que também sempre que a gente está conversando, já disputamos várias vezes em algumas provas, né, Zulu? Sempre perdi na descida. Mas assim, isso também tem que ser dito também. Sei da sua luta aqui Na Montanha, quando eu estive aqui, né? Hoje é perceptível o Na Montanha, o quanto Na Montanha evoluiu, como você evoluiu dentro do Na Montanha, junto com ele, né? Dentro do podcast, e é louvável isso, cara. É um projeto que você tá ali, tá lutando, tá legal, e, cara, eu também tenho que te agradecer muito. Ali no La Mission hoje, você sabe que você salvou ali, né, os espaços que não tinha a obrigação nenhuma, e foi o super parceiro, meu parceiro, pessoalmente falando, né, colaborando ali comigo e, consequentemente, com a La Mission. Então, parabéns também pela sua trajetória. Sei que o quanto... Já há muitos anos a gente está aí dentro do treino, né, Zulu? A gente já faz um tempão, né? Nas provas de São Bento de Sapucaí, nas provas lá atrás, quando... Paranapiacaba, enfim. E quando você lançou Na Montanha, eu estive aqui. É perceptível o quanto você evoluiu como conduzindo Na Montanha. E as pessoas que estiveram aqui, o espaço que o Na Montanha ganhou dentro do treino nacional. E parabéns, cara, parabéns, e que conte comigo quando você precisar, independente estando aqui no microfone ou fora dele. Obrigado, Togumi. Na verdade, eu vou confessar que a gente havia conversado ali e eu tenho passado um momento muito difícil, né? E quando eu cheguei em Passa Quatro, eu queria ficar só dentro da casa e pensei assim, tomara que o Togumi não me mande mensagem, porque eu não quero sair de casa. Eu vou ficar por aqui. E falei assim, se ele não mandar mensagem, vai ser ótimo, que eu vou ficar dentro de casa mesmo, eu não preciso sair. Dou auxílio aqui para os meus alunos e continuo aqui. E aí, quando você mandou mensagem, eu esqueci tudo que eu estava passando ali de dor e falei, não, pode contar comigo. O que você precisar, não tem problema. Eu vou estar aí presente. E foi bom porque eu esqueci o que eu estava passando durante todos esses dias. Somente após a premiação
No sábado, que eu peguei o carro, que eu estava indo para casa, eu voltei à minha realidade do momento. Mas foi muito bom, obrigado por você ter me dado essa oportunidade, obrigado por ter mandado mensagem ali, porque senão eu teria ficado dentro de casa. Cara, assim, Zulu, como é que fala, cara? A gente não tem... Eu sou um cara que eu não tenho por que falar só por falar, né? Quando eu convido as pessoas, eu gosto de trabalhar com as pessoas que eu gosto de trabalhar, eu gosto de confiar nas pessoas, eu confio nas pessoas que eu confio, ponto. Né? Então, não tem que agradecer. Eu acho que... Eu vou trazer de novo, não sei como a gente está de tempo, mas... eu vou trazer um caso de 2016, lá do Mundial de 2016, e eu acho que cabe muito aqui agora para você. Em 2016, quando a gente estava na véspera do Campeonato Mundial lá em Portugal, eu abri a nossa pré-eleição ali para os atletas falarem, e o Cleverson me agradeceu, da mesma forma que você está fazendo, o Cleverson me agradeceu por estar lá em Portugal no Campeonato Mundial. E eu respondi para ele assim, cara, não fui eu quem te trouxe. Foi você que se colocou na seleção. Você que se colocou na posição de que não tinha como você não ser convocado. Então, eu nem paguei a sua viagem para você vir. Então, não fui eu quem te trouxe, não fui eu quem te proporcionou vir a Portugal participar do Campeonato Mundial, eu disse a ele. Foi você que proporcionou essa oportunidade a você mesmo. É a mesma coisa a ti, Zulu. Seja na Zero Running, seja no Na Montanha, ou aqui no Na Montanha, porque a gente está falando do podcast e que você está falando que eu te dei a oportunidade, você se colocou numa posição de estar onde você está. Não fui eu que fiz você ser o Zulu da Na Montanha. Foi você que criou Na Montanha e se posicionou de uma forma que é importante e faz muito bem, porque se eu não, de verdade, não me sentisse confortável, talvez eu não te convidaria. Então é mérito seu, não é mérito meu de te dar a oportunidade. Você se deu a oportunidade e naquele momento a gente estava com os astros todos ali alinhados para que a gente pudesse trabalhar junto. Então, é uma coisa que eu falei também para o Cleverson, vou falar para você também. Às vezes a gente tem um certo receio de sentir orgulhoso de si mesmo. Parece que é um pouco de soberba, mas não é. E acho que em algum momento a gente tem que olhar para trás e sentir orgulho do que a gente já realizou. Né? Então, fique tranquilo que não fui eu quem te deu essa oportunidade, não. Foi você que se colocou nessa posição. Aí com todo o trabalho que você vem executando. Obrigado, Togumi. Nosso horário, o André está ali no trabalho técnico, vai ficar sem um jantar hoje, mas é segunda-feira, deve ter comido o final de semana inteiro. Pão de queijo. Tem pão de queijo aqui, André. Já você come pão de queijo com a gente. Togumi, deixa a sua rede social, tem live 10 essa semana? Quinta-feira. Semana passada eu falhei, né? Então, quinta-feira, 9 da noite, toda quinta, eu tô lá no Instagram fazendo live 10. Esse episódio ele já entra amanhã, tá? Terça-feira. Então na próxima quinta. Tá rápido. Então, tem que ser agora, né? Claro. Tá todo mundo aí querendo saber sobre La Mission, então a gente vai colocar esse episódio amanhã já. Vamos que vamos. Valeu, pessoal. Eu estou aqui no Estúdio Voz, com trabalhos técnicos de André. Não é só correr. Valeu! Não dá pra voltar, não. Na montanha não se corre apenas para chegar, corre-se para se encontrar. Cada subida exige entrega, cada descida confiança, cada quilômetro presença. E quando você chega ao topo, não é só uma paisagem que te espera, é você inteiro renascido.